A paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a bênção apostólica. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Esse tema ele é extraordinário. A bênção apostólica, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 14. Com certeza você já ouviu essa bênção, seja na sua igreja. Todos os vídeos nós terminamos com essa bênção apostólica, que vai nos dizer: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Essa bênção, chamada de bênção apostólica, ou a bênção trinitária, ela é extraordinária, porque ela resume a essência da triunidade de Cristo. Ou seja, as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, em um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas sendo um. Porque essas três pessoas é o mesmo Deus, é o próprio Deus. E aí nós vemos essa passagem bíblica muito antes do desenvolvimento aí da teologia da Trindade. Nós vemos que Paulo, nos seus escritos, especialmente esse texto explícito aqui, falando de Deus Pai, falando do nosso Senhor Jesus Cristo e falando do Espírito Santo de Deus como uma só pessoa. E o interessante é que ele está evocando essas bênçãos, essa bênção de maneira extraordinária na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre os coríntios. E aí, o que eu quero compartilhar com vocês de maneira bem objetiva e rápida é falando e trazendo talvez essas palavras-chave que está aqui nessa bênção. Primeiro, a graça de Jesus Cristo. Segundo, o amor de Deus. E o terceiro, a comunhão do Espírito Santo. É interessante essa divisão em três partes, porque quando nós olhamos para a graça, a imagem que nos remete da graça é o Calvário, é a cruz de Cristo. Mas ao mesmo tempo que nós olhamos para o amor de Deus, nos remete a Belém, onde nascia Jesus Cristo naquela manjedoura. E quando nós olhamos para a comunhão do Espírito Santo, nos remete a imagem do Pentecostes, lá em Atos 2, com derramado Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos falar de maneira bem rápida sobre essas três palavras-chave, porque apesar dessa bênção apostólica estar dividida em três partes, ela forma uma unidade no qual Paulo está encerrando de maneira extraordinária essa carta aos Coríntios, a igreja de Coríntio. E aí quando nós olhamos para a graça, nos remete obviamente ao Calvário, ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde ele pagou o alto preço, derramou o seu sangue por meu e pelo seu pecado. O sangue que perdoa todo o pecado. O sangue que purifica de todo o pecado. O sangue derramado no Calvário, que nos proporcionou essa graça que hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Porque conforme escreveu o apóstolo João, em João capítulo de número 1, que Deus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, ou seja, Jesus Cristo, Deus deu o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Então, por meio dessa graça, por meio do Calvário, por meio do sangue derramado na cruz do Calvário, nós temos a oportunidade de ser chamados de filho. E essa graça, que é um dom gratuito de Deus, conforme o próprio Paulo escreveu à igreja de Efésios, no capítulo de número 2, versículo 8 ao 9, que a graça é um dom imerecido, que não vem de nós, porque nós não merecemos, mas nós recebemos por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Não vem das nossas obras, para que nós não venhamos nos gloriar, mas por meio da graça sois salvos pela fé em Cristo Jesus. Então nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, de maneira gratuita, porque o preço do pecado eu e você não poderia pagar.
Não existe o homem mais rico do mundo com todos os seus recursos poderia pagar o preço da salvação. Mas Jesus Cristo nos proporcionou essa salvação por meio da fé no seu nome. Não precisamos despir recursos, não precisamos de obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Porque essas obras, que é fruto do Espírito, é o resultado de quem já foi salvo. Não somos salvos pela obra, mas a obra é o resultado de quem já foi salvo. Isso é extraordinário. Essa graça que nos alcançou, esse amor imerecido de Deus que nos alcançou. Porque o segundo ponto, o amor de Deus, nos remete a Belém. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Deus, por amor a mim e a você, por amor à humanidade, envia o seu Filho, agora o Deus eterno, ele se encarna, ele assume a forma humana, a forma de servo. E ali em Belém da Judéia, há o nascimento do Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, em um lugar simples, em uma manjedoura, junto ali com os animais. Não nasceu em palácios, mesmo sendo rei. Não nasceu em um lugar, em um berço esplendoroso com ouro, não. Mas mesmo sendo o próprio rei, Deus criador dos céus e da terra, aquele que tem o domínio sobre todos e sobre céu, terra e embaixo da terra. Aquele que tem o domínio, a autoridade, que criou tudo com a sua palavra, com o seu falar. Haja luz. Esse mesmo Deus abriu mão da sua glória para que viesse a essa terra, encarnasse, assumindo a forma de servo para salvar a mim e a você. Esse foi o amor de Deus que assumiu a forma humana e foi até a morte e morte de cruz, assumindo o meu e o seu lugar, se tornando maldito por mim e por você, porque todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. E ele, com presciência de Deus, cordeiro morto, desde a fundação do mundo, não foi um acaso, não foi um plano feito pelos homens, mas um plano de Deus, o plano da redenção do homem. Era necessário passar pela morte. Então, quando Deus envia o seu Filho, assumindo a forma humana, se entregando no meu e no seu lugar, esse foi o maior ato de amor que Deus poderia fazer, que qualquer um poderia observar e olhar para o sacrifício de Cristo e dizer: não existe maior do que esse. Não existe amor maior do que esse, do que se entregar, mesmo sem pecado, porque ele vê a semelhança do homem, porém sem pecado, perfeito, perfeito Cordeiro de Deus, sem mancha, sem nenhum pecado, ele se entregou no lugar do pecador. Um sacrifício perfeito no meu e no seu lugar. E aí, esse amor que envia o seu Filho, esse mesmo Jesus Cristo, que antes de ser ascendido aos céus, ele diz que enviaria o seu Consolador, o Espírito Santo da verdade, que não nos deixaria órfãos, mas enviaria outro, ou seja, outro da mesma essência, da mesma unidade, o Espírito Santo de Deus, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Porque o mundo não pode ver e nem conhecer, mas nós o conhecemos, porque ele está em nós e habita em nós. E esse Espírito Santo de Deus, ele é derramado no dia de Pentecostes. Porque quando Jesus Cristo, antes de ser ascendido aos céus, ele declara: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. E o interessante é que o texto ali, ele diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos, da ideia de unidade, da ideia de comunhão. E só o Espírito Santo pode fazer isso em nossos corações. Porque quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele estava escrevendo para uma igreja cheia de divisões, para um ajuntamento de pessoas cheio de divisões, que durante a ceia, alguns levavam, que tinham maior recurso, levavam alimentos talvez de maior qualidade, de maior quantidade, e ali não repartia com o irmão que talvez não tinha, talvez uma quantidade significativa de recurso.
e talvez, sem, quem sabe, nem levavam alimento para participar da ceia, para se alegrar na ceia. E ali, essa confusão que estava acontecendo, Paulo, nós sabemos, escreve exortando a eles, se tiver fome, coma antes de sair de casa. Essa celebração é uma celebração de comunhão, celebrando, trazendo a memória do sacrifício de Cristo. E aí nós também sabemos que havia divisões entre, uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo. Então havia as divisões em querer escolher um partido, e até no mais grave que é a comunhão do corpo de Cristo. A santa ceia do Senhor. Até nas coisas de compartilhar, um momento de comunhão, havia divisão. E Paulo, interessante, termina essa carta aos Coríntios escrevendo isso, que a comunhão do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é responsável por trazer a comunhão entre os irmãos, é responsável por trazer a unidade dos irmãos, esse vínculo perfeito que é o amor, porque só o Espírito Santo de Deus pode encher os nossos corações com o amor de Deus, esse amor que pegou o seu melhor, ou seja, o seu filho unigênito, o seu único filho, e entregou por amor à humanidade. Então só o Espírito Santo de Deus pode gerar em nossos corações esse amor altruísta, esse amor que pensa no outro, que pensa no bem-estar do outro, que pensa em viver em comunhão com o outro. Porque a igreja, ela é uma unidade. A igreja, ela precisa estar em unidade. E o responsável por trazer esse vínculo perfeito de amor é o Espírito Santo. Porque um coração que não foi alcançado e regenerado e limpo pelo Espírito Santo de Deus, ele não é capaz de exercer esse amor. Porque só o amor de Deus é capaz de amar pessoas imperfeitas. Então a igreja é formada por pessoas imperfeitas. Então, assim como nós somos imperfeitos, os irmãos que estão na congregação, que fazem parte da igreja do corpo de Cristo, eles também são imperfeitos. Então, para amar alguém imperfeito, é necessário um amor vindo de Deus. Então, só o Espírito Santo é responsável por gerar em nossos corações esse amor genuíno, esse amor divino, esse amor de Deus. Não é um amor de marido para mulher, de marido para esposa, não é amor de pai para filho, não é amor talvez familiar, mas é um amor espiritual, uma família espiritual. E esse amor verdadeiro, ele só é feito e gerado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Porque onde que uma pessoa carnal, na sua unidade, natureza humana, ela amaria uma pessoa que talvez estava levantando falso testemunho contra ela, talvez está fazendo fofoca contra ela, talvez não está desejando o bem dessa pessoa, talvez não está se alegrando com as vitórias, com o que Deus tem feito na vida dessa pessoa. Então só o Espírito Santo de Deus pode gerar em nossos corações um amor verdadeiro por essas pessoas. Olhar para ela, sim, essa pessoa é imperfeita, eu também sou imperfeito, mas o Senhor ama ela. O Senhor entregou o seu filho por ela. Então esse amor que nos faz amar o outro irmão, apesar das suas falhas, ele só vem de Deus. Esse amor que nos faz orar pelo irmão, que muitas vezes não quer o seu bem, esse amor genuíno, ele só vem de Deus. Não existe o amor vindo de mim mesmo, capaz de gerar uma pessoa, amar uma pessoa que quer o meu mal. De falar, de fazer como o Senhor Jesus Cristo, se bateu em uma face, dá outra face. Ninguém, nenhum homem, na sua plena consciência, na sua natureza humana, é capaz de fazer isso, se não for um agir do Espírito Santo de Deus. Então, nós olhamos essas bênçãos apostólicas e vemos que ela é muito mais, talvez, do que você só ouviu, não parou para meditar nessa bênção extraordinária, a bênção trinitária, a bênção apostólica, que em 3 em 1, uma unidade da graça, representando o Calvário, nos remetendo à memória ao Calvário de Cristo, o sacrifício, o sangue derramado na cruz do Calvário, o amor nos remetendo a Belém da Judéia, onde Jesus Cristo nasceu em forma humana, onde ele encarnou, trazendo o amor de Deus que enviou o seu Filho unigênito.
e também a comunhão do Espírito Santo, ou seja, a unidade. O Espírito Santo que é o responsável por trazer essa unidade. Ao derramar o seu Espírito, Deus, ao derramar o seu Espírito no dia de Pentecostes, pois estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, em um mesmo alinhamento, buscando o revestimento do alto, buscando obedecer uma ordem de Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, estavam na mesma unidade. Então nós vemos isso também nos nossos dias, quando a igreja está em unidade, quando há uma busca no mesmo propósito, no mesmo alinhamento espiritual, a graça de Deus ela derrama sobre nós. O poder de Deus é derramado sobre nós. O amor de Deus é derramado sobre nós. Então que venhamos viver essa bênção apostólica, que é muito além do que uma bênção simples, mas além disso traz a teologia da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Que nós venhamos viver onde estivermos, dentro da nossa congregação, dentro da nossa igreja, essa graça que, assim como nós fomos perdoados, assim como nós fomos alcançados, nós também venhamos exercer o perdão, o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, esse mesmo amor que fez com que Deus enviasse o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, enviou aquilo que ele tinha de melhor. Nós também venhamos exercer e servir com amor, entregando o nosso melhor para o nosso próximo. E a comunhão do Espírito, ou seja, a unidade, esse amor que nos une no mesmo propósito, entendendo que nós somos o corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo, que nós somos formados em um, e o Espírito Santo nos une em Cristo em um, que é o cabeça da igreja. Que essa palavra tenha falado ao seu coração, que você não apenas tenha ouvido, mas que ela tenha invadido e inundado o seu coração com esse amor, com essa graça e com essa comunhão do Espírito Santo. E que ela venha gerar frutos no seu coração. Assim como eu creio que está gerando, irá gerar, continuará gerando frutos no meu coração. E nós terminamos, é claro, com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na minha e na sua vida. Amém.